A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou. Na segunda-feira, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de participação direta na organização e no incentivo aos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas. O caso é considerado um dos mais importantes da história recente do Brasil, já que envolve a análise de responsabilidades políticas e jurídicas relacionadas a uma tentativa de ruptura democrática. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, frisou, antes de apresentar o relatório, que o julgamento é um desdobramento natural do papel constitucional do STF, destacando que a Corte está conduzindo o caso com o mesmo rigor, o mesmo respeito ao devido processo legal e às garantias fundamentais que nortearam as mais de 1.630 ações penais juizadas pela Procuradoria-Geral da República contra outros envolvidos nos ataques. Ele ressaltou ainda que o Brasil, ao longo de sua história republicana, já enfrentou mais de uma tentativa de golpe de Estado, e que tais episódios sempre deixaram marcas negativas para a democracia. O processo contra Bolsonaro e os demais acusados envolve denúncias de incitação ao crime, associação criminosa e participação em atos antidemocráticos. A PGR argumenta que o ex-presidente, por meio de discursos e manifestações públicas, teria contribuído para criar um ambiente favorável à contestação ilegal do resultado das eleições de 2022, além de estimular a descrença nas instituições e na justiça eleitoral. Segundo os investigadores, isso abriu caminho para a radicalização de grupos que organizaram e executaram os atos violentos em Brasília. O julgamento não se limita apenas a apurar a responsabilidade individual dos acusados, mas também tem grande repercussão no cenário político e social do país. A eventual condenação de Bolsonaro pode acarretar consequências como inelegibilidade, além de abrir espaço para novas ações cíveis e criminais. Já para os outros réus, a pena pode variar de restrições de direitos até longos períodos de prisão, dependendo do grau de envolvimento comprovado. Especialistas em direito constitucional afirmam que esse julgamento representa uma oportunidade crucial para que o Supremo Tribunal Federal reafirme seu papel de guardião da democracia e deixe claro que a tentativa de enfraquecer o Estado de Direito não será tolerada. Por outro lado, setores da oposição e apoiadores de Bolsonaro alegam que a perseguição política e defendem a tese de que as manifestações de 8 de janeiro não contaram com incentivo direto do ex-presidente. Esse julgamento deve se estender por semanas, com votos individuais dos ministros da primeira turma e possível recurso ao plenário do STF. A expectativa é de que a decisão final produza um marco jurídico e histórico, servindo como precedente para casos semelhantes no futuro e consolidando a resposta institucional contra ameaças ao regime democrático no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar, teria revelado a pessoas próximas que recebeu informações de que o exército já teria preparado uma cela em suas instalações, especificamente no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Esse espaço, segundo o relato, estaria reservado para o caso de uma eventual condenação do ex-mandatário em processos relacionados às investigações sobre sua suposta participação e incentivo em uma tentativa de golpe de Estado e na instigação dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas por manifestantes golpistas. A declaração de Bolsonaro teria ocorrido durante uma conversa com uma autoridade que o visitou em sua residência, onde cumpre a medida restritiva. Ele não especificou quem lhe repassou essa informação, o que aumenta o clima de especulação e mistério em torno do caso. A possibilidade de uma cela militar já preparada traz à tona discussões sobre como seria a eventual prisão de um ex-presidente que também é militar da reserva, já que, nesse cenário, poderia não ser encaminhado a um presídio comum, mas sim a uma unidade das Forças Armadas, por questões de segurança institucional e protocolos especiais. Esse episódio reforça o peso político e jurídico que ainda recai sobre Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, por meio da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, segue conduzindo processos que investigam a responsabilidade do ex-presidente e de seus aliados em ações antidemocráticas. A hipótese de uma cela já montada em um quartel indica que setores do Exército estariam se preparando para cumprir ordens judiciais, caso elas sejam determinadas. Ainda que esse movimento gere grande repercussão dentro da caserna e entre apoiadores do ex-presidente, a informação também pode ter sido usada como uma forma de pressão psicológica, tanto contra Bolsonaro quanto contra sua base política.
lembrando que a possibilidade de prisão é real e cada vez mais comentada nos bastidores. Para críticos do ex-presidente, a preparação de uma cela militar seria uma medida preventiva e necessária para evitar riscos à ordem pública e até mesmo a conflitos dentro de presídios comuns. Já entre seus apoiadores, a notícia é vista como uma tentativa de intimidação, parte de uma narrativa que, segundo eles, busca fragilizar a imagem de Bolsonaro e reduzir sua força política. O fato é que a menção a uma cela no comando militar do Planalto evidencia a seriedade do cenário atual. Ao mesmo tempo em que Bolsonaro tenta manter sua imagem de vítima de perseguição, cresce a pressão do judiciário e da sociedade civil por responsabilizações mais duras em relação ao episódio que marcou um dos momentos mais graves da democracia brasileira. Este contexto mostra que o futuro político e pessoal do ex-presidente permanece cercado de incertezas. Enquanto a investigação sobre sua participação em atos golpistas segue avançando e alimentando tensões entre as instituições,